Olá pessoal, espero que estejam bem. Estamos passando por um dos momentos mais difíceis da humanidade, ainda mais para as pessoas mais idosas, como nós assim, que já eram colocados de lado antes da pandemia. E agora, o que nós devemos fazer? Porque essas pessoas se sentem mais isoladas e com medo, e sem ao menos pode ter o contato físico com os nossos entes queridos. Hoje eu vou entrevistar uma psicóloga, Lena Bretos, para entendermos um pouco mais sobre esse momento e de que forma nós podemos nos preparar e também ajudar outras pessoas mais velhas. Olá pessoal, e conforme prometido, tenho o prazer de apresentar a senhorita Helena Bretos, psicóloga clínica formada pela PUC São Paulo, que oferece uma escuta ética e acolhedora para seus clientes. Eu formulei algumas perguntas que fazem parte do universo das pessoas mais idosas, assim como eu, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. Sugiro para os mais jovens encaminhar esse vídeo para seus pais, seus avós, tios, amigos, que têm mais de 50 anos, para que eles possam participar desse processo, né, da melhoria da qualidade de vida das pessoas mais idosas. Você tem esse papel também de ajudar as pessoas mais idosas. Então, eu quero introduzir a Helena para se apresentar e logo em seguida eu já faço a primeira pergunta para ela. Vamos lá, Helena. Olá, muito obrigada, Dimas, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer poder estar no seu canal, poder falar com mais pessoas e sobre temas tão importantes, né? Mas acho que o principal tema quando a gente fala da ansiedade pela vacina é se deparar com uma nova perspectiva, né? Uma possibilidade de vida, já que a pandemia coloca a gente tão frente a frente com a morte o tempo inteiro, né? Todas as idades, assim. Então, isso gera muita ansiedade. Um outro elemento que eu acho que também fortalece essa ansiedade é o isolamento, né? O isolamento social também vai trazendo muita ansiedade para as pessoas. Então, eu até peguei um dado aqui que eu estava vendo que em São Paulo, antes da pandemia, viram um dado que existia 1.800.000 idosos, considerados idosos, né? Pessoas consideradas idosas acima de 60 anos. Dessas pessoas que moram na região central de São Paulo, metade delas falavam que precisavam de uma ajuda, de um auxílio para executar uma ou mais necessidades do dia a dia. Ou seja, para cozinhar, para cuidar da casa, para fazer mercado, isso antes da pandemia, né? Então é importante que nesse momento, né, quando a gente fala sobre a ansiedade, que a gente possa se percebendo, então, e vendo alterações, como a gente está sentindo, se a gente está sentindo coisas diferentes do que a gente sentia antes, que pessoas que convivam com a gente também possam olhar para a gente percebendo isso, né? Assim, então, é um cuidado mútuo para essa questão, e que a gente possa buscar uma ajuda, muitas vezes profissionais, né? Quando a gente sentir que precisa disso. Então, a psicoterapia não é a única forma de ser cuidada, por exemplo, na questão da ansiedade ou de como a gente se sente, né? Existem coisas no dia a dia da pandemia que podem ser feitas. Então, por exemplo, no isolamento, a gente acaba ficando muito em casa, assistindo muita TV. Só que a TV também está o tempo inteiro bombardeando notícias sobre a pandemia e que vão aumentando ainda mais a nossa ansiedade. Então, buscar fazer outros tipos de atividades que tirem o foco da pandemia pode ser muito importante. Então, fazer uma leitura, fazer um exercício e tomar sol, mesmo que seja lá embaixo no prédio, sabe? Sem ter que sair. Buscar fazer coisas novas, aprender coisas novas, isso é muito importante. Não só para, enfim, porque nunca é tarde, ou enfim, não tem idade para aprender coisas novas, mas porque, assim como fazer exercício físico, por exemplo, aprender coisas novas também ajuda a estimular o nosso cognitivo, né? E é algo que a gente precisa sempre estar estimulando, independente da idade. E na quarentena, no isolamento, a gente ficando muito em casa e tendo sempre a mesma rotina, isso também vai fazendo o nosso cognitivo se estagnar, paralisar, né? E então a gente tem que sempre estar nesse desenvolvimento, assim, do cognitivo. E todas essas atividades vão trazendo essa possibilidade, ouvir uma música, enfim, dançar,
Claro, assim, acho que é importante a gente falar que o cuidado, nunca dá para a gente falar de um cuidado massificado, né? O cuidado é sempre individual. Então, cada elemento, cada coisa serve para cada pessoa, assim, cada pessoa quer experimentar e fazer da sua forma, o que gosta, né? Eu acho que esse é o principal. Não, muito bom, Helena. Gostei dessas dicas e, inclusive, eu peço para as pessoas mais jovens da família, né, os filhos, os primos, os netos, estarem junto dessas pessoas mais idosas, mesmo que remotamente, passar Uhum. atividades para eles fazerem, conversar com eles, mandar fotos. Eu sempre estou mandando para minha mãe fotos, vídeos, brincadeiras, coisas Muita engraçadas, né? tecnologia, a Pra... pandemia teve que fazer as pessoas correrem, né, para aprender. Porque, querendo ou não, o contato digital, né, a distância sendo digital, é uma das poucas possibilidades que muitas pessoas têm de manter a sociabilidade, né, de manter o contato, né, com a família, com os amigos, enfim. Essa parte do ter que ter corrido para aprender também gerou muita ansiedade e muitas vezes muita frustração, porque a gente quer aprender logo, porque foi algo que não foi aos poucos, né? Era do dia para a noite, a gente teve que começar a se comunicar dessa forma. Então, o nível de expectativa e frustração aumenta, né? Mas algo que eu acho que é muito importante falar é que a questão do aprendizado, né, muitas vezes aparece como um impeditivo da idade. Existe o mito de que as pessoas vão ficando mais velhas e vão tendo mais dificuldades de aprender. Mas na realidade não, assim, eu acho que a gente tem que compreender e olhar para as pessoas nas suas potencialidades, né? E não nas suas barreiras. Claro que é importante as barreiras a gente respeitar, então é importante a gente respeitar o tempo de cada um, o ritmo de cada um, o que cada um quer ou não aprender também. E uma das dicas Mas que eu dou, pessoal, por causa da minha idade, é claro, é porque é o seguinte: quando for ensinar uma pessoa mais idosa, não ensinar o porquê daquilo, teoria sobre aquilo. Eles não têm o mínimo interesse, não, né? Tem que usar a mente deles para execução. Ó, você quer entrar no WhatsApp, você aperta essa tecla, você olha isso. Você quer ver um vídeo, você aperta aqui, você sai daqui. Inclusive, se possível, escrever o passo a passo num papel para que a pessoa possa seguir depois, tá? É uma dica que eu dou que funciona bastante, pelo menos para minha mãe, para minha sogra, funciona dessa maneira. A terceira pergunta, Helena: o que devemos fazer para os mais idosos não se sintam depressivos, né? Com a falta de perspectiva futura. o primeiro ponto é a gente entender a diferença entre a depressão e a tristeza, né? A tristeza é quando a gente é algo que a gente sabe que está nos deixando triste, enfim, tem um motivo ali que a gente reconhece e consegue nomear. Diferente da depressão, que muitas vezes é algo mais macro, né, na vida da pessoa e não tão com um motivo tão claro, assim, tão inerente. É olhar e reconhecer uma perspectiva de potência. O que que eu quero fazer no mundo, né? O que que eu posso fazer agora, né? Então, na pandemia, o que que eu posso fazer? Posso me envolver em um projeto social? Qual é a minha formação, mesmo online? Então, é um momento de se reinventar, né? De buscar coisas novas dentro do que faz sentido para a gente na vida, né? Eu acho que isso é algo muito importante quando a gente pensa em perspectiva futura, assim. Mas na sua perspectiva clínica, qual deveria ser o sentido da vida para essas pessoas acima de 80 anos, Helena? Então, quando a gente fala do envelhecer, eu gosto de pensar o envelhecer com um S, porque é o envelhecer, né? De somos seres. As velhices, né? Existe como cada um vai lidando com o seu trajeto, com o seu curso de vida. Existe um conceito que chama envelhecimento ativo. E ele pensa quatro pilares principais, que é a saúde, e é pensar a saúde para além da saúde física também, né? É, é uma saúde ativa, é uma saúde que também tem a ver com direitos, sabe? Ainda ter os seus direitos garantidos, por exemplo, né? E pensar a participação, então a sua participação na sociedade e nas suas escolhas, né? Que diz um pouco sobre a autonomia da pessoa
mais velha, né? Que muitas vezes ela vai sendo infantilizada no sentido de sendo tirada mesmo a autonomia, a independência, quando a pessoa ainda consegue ser autônoma e independente. Então, a participação na vida dela, nas escolhas, é muito importante. O terceiro pilar é a segurança, né? É uma segurança não só física, mas, de novo, né? De se sentir seguro, que diz respeito também às relações sociais, que diz respeito a se sentir ouvido, que, enfim, então a sensação de segurança para a pessoa. E o quarto pilar é a aprendizagem ao longo da vida, né? Então, porque a gente está sempre aprendendo e isso vai trazendo benefícios não só cognitivos, né? Como eu já apontei muitas vezes, mas benefícios do que a gente vai tendo de sentido para a vida. E aí, quando a gente fala sobre isso, é olhar o que é melhor para você e o que você quer para você, né? Quando a gente olha para o sentido da vida e para a perspectiva da vida para as pessoas, mesmo acima de 80 anos. E aí eu acho que tem um ponto que é muito legal dentro da psicologia, que é um conceito que o Erik Erikson traz, né, que são as 8 fases do desenvolvimento da vida. E aí, enfim, são 8 fases que ele coloca que a gente vai transitando ao longo da nossa vida, não é nada necessariamente cronológico e que não dê para voltar. E dentro de cada fase tem polaridades de como a gente pode viver, assim. E aí a última fase, a 8ª fase do desenvolvimento do Erik Erikson, ele fala sobre a velhice, mas a velhice, né, já das pessoas perto de 80 anos, e aí ele fala sobre as polaridades que existem nessa fase. E ele fala, é um momento em que as pessoas ou podem olhar para a sua trajetória, é um momento de rever sua trajetória, né? Um momento de rever sua trajetória, então, por isso que muitas vezes, assim, enquanto as pessoas mais velhas gostam de falar sobre o passado, gostam de trazer memórias, né? Então, é um momento de rever sua trajetória, mas e aí, o que cada um vai fazer com isso? Né? E aí ele fala que existem dentro dessa gama de possibilidades, existem as polaridades, que para sua trajetória e ficar se remoendo ou triste com o que foi ou com o que não foi, né? Assim, e vivendo essa coisa mais melancólica. Ou, quer dizer, e também existe a polaridade do olhar e falar que legado eu quero deixar da minha vida e que legado eu quero deixar frente a isso. Então, ele coloca, por exemplo, nessa polaridade, muitas pessoas que com, sei lá, 80 anos vão fazer trabalho social, ou criam um instituto, criam uma ONG, ou ensinam algo a alguém que, enfim, ela sabe, tem conhecimento. A quinta pergunta é a última, acho que está bem relacionada à quarta, né? Como se preparar para uma vida cada vez mais longa? Falando do Bauman, né? Da sociedade líquida, da modernidade líquida que a gente vive, é uma sociedade que é isso, assim, né? Ela vai sendo muito mais individualista, as pessoas vão sendo descartáveis, cada vez mais as pessoas estão constituindo famílias menores, morando em apartamentos menores, não tendo tantos filhos, mas mais cachorros, por exemplo, né? E acho que isso tudo é importante a gente olhar e falar como vai ser lá para frente, né? Porque quando a gente fala sobre ter essa vida cada vez mais longa, a gente está dizendo da sociedade toda, né? Dentro disso, assim, eu acho que existem algumas práticas integrativas, são ferramentas para a gente ir utilizando e que diz respeito à nossa saúde, para além da biológica. Então, não é à toa que agora na pandemia aumentou muito, assim, muito, a quantidade de pessoas que está fazendo atividades como, por exemplo, yoga dentro de casa, meditação dentro de casa, porque são práticas integrativas que dizem sobre um autocuidado e um cuidado que também interferem enfim, na nossa longevidade, né? Na nossa vida que vai ser cada vez mais longa. Nós finalizamos, Helena. Eu quero te agradecer pela sua participação e por nos brindar com tantas informações super importantes, essas dicas, né? Eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida profissional. Eu vou deixar os detalhes da Helena, né, para atendimento. Ela faz atendimento remoto, então pode ser no mundo todo. Então, eu passo a palavra final para você, Helena.
Queria agradecer, né, Dimas, a oportunidade de estar aqui. Durante o nosso bate-papo, a Helena relatou um caso de um estudo que foi feito na Itália, com pessoas acima de 100 anos, as centenárias, né, que vivem numa ilha na Itália. Eu acho que é o mesmo estudo das Blue Zones. As Blue Zones são locais onde que as pessoas vivem mais de 100 anos com intensidade, felicidade e qualidade de vida. E eles perceberam que os genes representam só 25% dessa condição, porque as pessoas vivem mais. Os outros 75% é relacionado ao estilo de vida mais saudável, alimentação, exercício e por aí fora. Mas o que mais chamou a atenção do pessoal é o que mais importa é o relacionamento de família e a integração social. Eu tive a oportunidade de ir para uma das Blue Zones, tem 5 ou 6 pelo mundo. Eu estive na Costa Rica, na Península de Nicoya. Eu estive lá conversando com as pessoas e verificando por que as pessoas vivem mais naquele local. Nada de diferente, eles têm uma vida mais saudável, eles caminham, eles vão para a praia, fazem piqueniques na praia, lotado de gente, pessoas simples, conversando, pessoas nas calçadas, conversando, batendo papo, pessoas indo para suas igrejas, para suas religiões, se encontrar, conversar e bater papo. Nada diferente do que era do passado. Essas pessoas não se estressam, porque elas não têm uma vida estressante. Comem comidas naturais, têm um estilo de vida com família, com os vizinhos, batendo papo, tomando a sua cervejinha, tomando o seu Beer Night. Por isso que elas conseguem viver mais sem aquele estresse das grandes cidades, de poluição, de alimentação não saudável por aí afora. Nada de diferente disso. Pessoal, eu fico por aqui, eu espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like, faça seus comentários. Se tiverem alguma sugestão a respeito desse tema que estão vivenciando hoje, por favor, compartilhe conosco, manda um e-mail para mim, dimas@mais50x.com. Se tiverem qualquer pergunta relacionada ao tema para a psicóloga, eu vou deixar nos detalhes os contatos dela, tá bom? Forte abraço a todos, Dimas Moura do canal Mais 50.